Olha aí, anjos, dando continuidade. A gente vai falar agora sobre essas resistências internas e o reconhecimento internacional, não é? Sobre essa questão das resistências internas, a gente tem regiões que há muito, ou para alguns desde sempre, são regiões ou foram regiões excluídas a nível de Brasil, no sentido de ajuda política, econômica, social, não é? Até hoje, não é? Essa exclusão, de alguma forma, ela acaba aparecendo para as regiões norte e nordeste. Há quem diga que o próprio Enem, pessoal, ele é excludente, não é? Principalmente sobre o conhecimento, sobre a erudição daquilo que diz respeito, não é, ao norte e ao nordeste do Brasil. Então, a nível político, a nível econômico e social, por isso que muitos autores vão falar sobre essa exclusão dessas regiões. Até os dias de hoje, como eu acabei de falar. E a época, não é? Isso não foi diferente. Daí o motivo de você entender, não é, essas revoltas do norte, do nordeste, a nível de Brasil, não é? E a própria reação do Estado brasileiro, não é, independente agora, contratando mercenários para manter o seu interesse a nível político, econômico e social funcionando. Para você entender o controle, não é, daquele que agora governa o Brasil, que é o próprio imperador Dom Pedro I. Tá? E é claro que as elites locais, não é, as elites de norte e nordeste também encontravam-se insatisfeitas porque, não é, perdiam. No Pará, por um exemplo, no Grão-Pará, você tem a elite deixando claro que era muito melhor você manter uma relação direta com Portugal do que ter que receber as ordens desse Brasil agora independente de Dom Pedro I, a partir do Rio de Janeiro. Então é por isso que você vai ter, não é, o conflito sobre a questão da adesão do Pará à independência do Brasil. Sobre essa questão do reconhecimento internacional, ele vai mencionar aqui, não é, o posicionamento de alguns países. Né? Ele diz, olha, os Estados Unidos, né, em 1824, praticamente isso já se torna uma realidade. A América Latina, ele vai dizer, olha, ela tem uma resistência em função do sistema de governo adotado no Brasil, não é? Essa monarquia absolutista que acaba gerando, não é, uma série de preocupações da América Latina, porque é o modelo europeu que é implantado no próprio Brasil, esse sistema hereditário, né? Mas a gente ainda vai ter algumas questões sobre isso. E a Europa, é claro, ela vai aguardar o reconhecimento de Portugal. E nós sabemos que esse reconhecimento ele veio via acordos, não é? Olha o que é interessante. Portugal, né, recebeu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, não é? Então, o acordo com indenização, quer dizer, a nossa independência ela é fruto de um acordo, ela é fruto de uma indenização, diferente de uma independência dos Estados Unidos, onde você tem o quê? Onde você tem guerras, né? Segundo alguns historiadores, até mesmo revolução, a luta pela independência desses Estados Unidos da América. Quer dizer, nós viemos através de um acordo, isso por pressões da própria Inglaterra. Porque quem vai emprestar esses 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, indenizar Portugal, é a Inglaterra. E olha o que é interessante, esse dinheiro vai voltar para a mão da Inglaterra. Por quê? Porque o Brasil pega emprestado da Inglaterra, paga Portugal, e Portugal deve aos ingleses. Então vai devolver para os ingleses essa quantia. Tá? E aí você tem uma imagem, não é, da assinatura desse reconhecimento. Dando continuidade. Ele vai dizer que a separação não foi pacífica, como eu falei ainda há pouco, pegando o exemplo do Grão-Pará, não é isso? Quando você tem, não é, a figura de Lord Crockham, esses mercenários que são contratados para, através, não é, de suas ações militares, não é, obrigarem, não é, o Pará a aderir à independência do próprio Brasil, respeitando
as decisões desse Império Brasileiro. Aí olha agora os interesses, não é, como eu havia mencionado. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Mas qual é a explicação? Doutrina Monroe. O que era que dizia essa doutrina? A América para os americanos, ou seja, os Estados Unidos já deixavam claro para o mundo, principalmente para a Europa, que esse quintal, a América, era um quintal deles. A própria América, não é? E a própria Europa, elas começam a observar e mais tarde vão reconhecer que dentro da América como um todo, acabara de nascer uma potência imperialista que começava a deixar claro que nesse quintal ninguém poderia mais intervir. Quem iria ditar as regras nesse quintal eram os Estados Unidos, através da política do Big Stick, se fosse preciso, a política do grande porrete. Quem não fizesse a leitura da doutrina Monroe, iria sofrer militarmente falando, se fosse possível, se fosse preciso, melhor dizendo. E aqui a Inglaterra adotou a postura mediadora, só que é uma postura mediadora com os seus interesses, como há pouco eu havia mencionado sobre aqueles empréstimos, não é isso? E aqui ele confirma, emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal. E repito, Portugal devolve aos ingleses, já que os portugueses tinham dívidas com a Inglaterra, esses 2 milhões de libras esterlinas. Aqui é uma imagem, não é, da doutrina Monroe, ele deixando claro aí, não é, que essa América é dos americanos. E aí é uma referência que ele deixa claro para essa Europa, tá? Esse quintal agora é dos Estados Unidos. A potência imperialista nasceu na América. E aqui nós temos, não é, o chamado Tratado de Paz e Aliança, não é isso? A Inglaterra transforma-se na tuteladora da nova monarquia. Isso daqui só comprova que a partir de agora, quem vai ditar as regras econômicas é a Inglaterra. É a potência do mundo nesse contexto histórico. Apesar de nós entendermos que os Estados Unidos é uma potência imperialista na América, mas os ingleses são potência mundial, e isso vai até o final da Primeira Guerra Mundial, quando só a partir de então, só a partir da Primeira Guerra Mundial, é que você tem os Estados Unidos como potência do mundo. Inclusive hoje, esse conceito americano de potência do mundo já vem sendo questionado, porque há quem diga que hoje quem começa a ditar as regras como potência é a China. Mas isso é uma discussão para a geografia. Vamos voltar para a nossa discussão aqui. Tá? E aí ele fala, não é, que havia interesse de explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Então, na verdade, os interesses ingleses acabam deixando claro que a nossa dependência ela foi política, mas econômica nós somos ainda dependentes. Quer dizer, a independência é política, mas economicamente nós somos dependentes, agora dos ingleses. Ora, o porquê, não é, em querer acabar com essa escravidão? Para justamente aumentar cada vez mais o seu mercado consumidor, já que nós estamos vivendo, não é, o segundo boom praticamente da Revolução Industrial Inglesa. Política de livre cambista, não é? Olha o que ele vai dizer, redução de taxas alfandegárias para as importações. Ora, o que eu entendo por isso? Que os produtos estrangeiros que vão entrar, principalmente, obviamente, os produtos ingleses, eles vão ter uma taxação que vai acabar o quê? Inviabilizando a manufatura brasileira. Então, os produtos brasileiros vão perder esse mercado, não é, de comércio a nível não só interno, mas a nível mundial. Você não vai ter, na verdade, um desenvolvimento da nossa manufatura a partir do quê? A partir dos interesses implementados sobre essas taxas de produtos importados.
Então, economicamente o Brasil, não é, fica claro que é dependente a partir das decisões dos próprios ingleses. Então, com isso, tu vai ter o quê? Um endividamento do próprio Estado brasileiro. Tá? A gente vai ficar por aqui, a gente vai já dar continuidade, anjos.